Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Nova Estação. É uma alegria estarmos aqui com vocês, é uma alegria estarmos juntos, mesmo que seja online, é uma alegria estarmos juntos como igreja, a Igreja de Cristo. Eu convido você a se concentrar e eu convido você a estar atento ao que Deus vai fazer em nossa vida, na sua vida e na minha vida. Convido você ao que Deus vai falar com você. Convido você a estar atento à mensagem que Ele tem para você. Isso mesmo, Ele tem uma mensagem para você hoje, nesta manhã. Esteja atento ao que Deus vai fazer no seu coração, ao que Ele vai curar, ao que Ele vai falar, ao que Ele vai manifestar através do sobrenatural, da presença dEle. Sim, não é mais um domingo, não é mais um costume, não é mais algo religioso, mas é estarmos buscando a presença dEle em nossas vidas. E quando a gente busca a presença dEle, Ele vem, invade e transborda em nós. Esteja atento, fique conosco até o final, porque Deus tem muito para fazer nesta manhã em nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que
lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Bem-vindos ao nosso primeiro culto da visão. Esse culto da visão vai ser recorrente, ele vai acontecer uma vez por ano, nem sempre isolado, muitas vezes ele vai acontecer no meio de uma série, não é o caso agora. A visão é muito importante para o cristão. Quem tem uma visão caminha por onde o Senhor está dizendo, você é mais que vencedor, você já venceu, estas são as minhas veredas para você, bem-vindo, venha por esse caminho. A visão é a jornada, é o contexto da vitória, é o contexto da promessa, é o contexto do chamado, é o contexto da realidade celestial para mim e para você. Quantos podem dizer amém? E muitas vezes a gente fica caminhando, fazendo vida, vindo para a igreja, indo trabalhar, sendo profissional, sendo mãe, pai, etc., no piloto automático. E a gente precisa parar, de vez em vez, nós vamos fazer isso uma vez por ano, e revisar a nossa visão. O que é que Deus tem para nós? Quantos são igreja com I maiúsculo aqui? Deixa eu ver você. Quantos são igreja com I maiúsculo em Cristo Jesus? Deixa eu ver você. Você que é igreja, existe uma visão do céu para que você caminhe como igreja. Você pode dizer amém? Amém. Solta um vídeo para nós aí, Nailson. Vamos lá. Vamos começar a fazer essa jornada hoje. Esse foi o dia que o Mateus chegou em casa. Foi o dia que o Gael conheceu o Mateus. O irmão mais velho encontrou o irmão mais novo. É um pegajoso com o irmãozinho dele, né, calcinhos? Ele gosta de ele gosta de receber, ó, querido. Você passa segurança para ele. Quantos podem fazer? Oh, glória a Deus. É muito fofinho, não é? O Gael pediu muito por esse irmão, sabia? Pediu muito, esperou 8 anos para que viesse o Mateus. E o dia que o Mateus chegou em casa, o Gael veio da casa da avó para encontrar o Mateus e foi isso aí que vocês viram. Essa oportunidade, esse privilégio incrível que a gente tem de ver o irmão mais velho recebendo o mais novo.
Um dia eles vão puxar o cabelo um do outro. Tá tudo bem. Se for para ajustar e para crescer junto, tá tudo bem. Mas esse momento é glorioso. E esse dia Deus falou comigo, eu guardei esse vídeo, porque... Pode passar a tela aí para mim, Nailson? Isso tem a ver com família. E que a gente possa aprender uma coisa muito importante aqui. Que a gente possa aprender a receber bem aqueles que chegam na família de Cristo. Sejam os novos convertidos, sejam os reconciliados, que se perderam no meio do caminho, mas que precisam de um abraço. Estão se arrependendo, estão voltando, e tem alguém olhando para eles com essa cara de: vem que eu vou te amar. Você só precisa ser amado, deixa comigo. Quantos podem aprender hoje a receber bem novos convertidos e reconciliados? O reino de Deus tem a ver com família. O reino de Deus não tem a ver com a Rua do Ósmio, o 665 aqui, onde você estaciona o carro. Isso aqui é parte do reino de Deus. Isso aqui é a parte expressa, é a parte que a gente vê fisicamente e é a parte que fisicamente a gente aciona processos espirituais, proféticos. É aqui que a gente vê o reino de Deus se expressando na terra. Mas o reino de Deus não é apenas esse endereço. O reino de Deus é uma grande família. Essa grande família, ela soma a Nova Estação, tem uma igreja batista aqui do outro lado da avenida, bem de frente, tem um monte de igreja aqui para cima, tem uma igreja que chama Hora, com H, aqui. Tem muitas igrejas cristocêntricas. Essas igrejas todas formam uma grande família, que é a família do céu. O modelo do reino de Deus para a igreja é a igreja família. Olha para o lado e fala assim: igreja família. Pois é. Eu quero fazer uma ilustração com vocês aqui, rapidinho, para vocês entenderem um pouquinho o que é uma igreja família. Porque isso tem tudo a ver com o reino de Deus. A igreja família, ela não é nenhuma fábrica, nenhuma fantasia. Mas existe a igreja fábrica. Uma igreja industrial. Uma igreja que tem embalagens padronizadas. Uma igreja que produz em série, numa linha de produção. Tchá, 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 tchá. Como se fosse uma fábrica virando teares. Uma igreja que ela trabalha com engenharia e controle muito duro. Então você tem, por exemplo, processos padronizados que manipulam a fabricação de novos produtos. E aí você tem, por exemplo, alguns modelos que são usados. G12, tem outros aí. São processos muito manipulados, muito fechados, com uma engenharia muito pesada. Quase uma fábrica. Quem está me entendendo? E uma fábrica, ela normalmente tem vários certificados e ela tem vários padrões a ser seguidos. Então, uma fábrica de televisão, por exemplo, se tem uma televisão que mostra a imagem na tela, lá na linha de produção, diferente de todas as outras, essa TV está com defeito. Então, essa TV, ela é descartada. Por quê? As coisas defeituosas, os produtos fora de padrão em uma linha de produção, não podem ir para o mercado. São descartados. E, normalmente, a fábrica existe para benefício do próprio dono. E existem igrejas assim. Quantos entendem o que eu estou falando? E eu não quero ser grosseiro. De jeito nenhum, não quero usar nenhuma palavra ferina, não quero fazer nenhuma ilustração exagerada, porque eu sei que você já entendeu. E aí, normalmente, quando a gente passa por uma igreja fábrica, a resposta em relação à fábrica é o oposto. É uma perda de equilíbrio do outro lado, que é a igreja fantasia. Que, pelo amor de Deus, isso aqui não dá, isso aqui é muito pesado. Então, a minha resposta é me tornar e desejar viver uma fantasia. O que é uma igreja fantasia? Uma igreja
que existe para existir. O propósito de uma igreja fantasia é a sua própria existência. Então, por que pessoas em uma igreja fantasia dizimam? Para que essa igreja retroalimente a sua própria existência. Não precisa nem crescer. A gente está aqui cheirosinho, abraçado, né? Nosso ar-condicionado. Não prega muito o evangelho não, senão vai encher de gente e nós vamos perder o conforto. Tá? Essa aqui é a nossa bolha evangélica de proteção. Aleluia! Aqui os nossos filhos vão crescer seguros, fechados no nosso ecossistema. Então, para ficar bem divertido e bem legal, e para os nossos filhos, que são crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, os nossos casais permanecerem aqui, a gente vai fazer um monte de festa, um monte de evento, e a gente também vai convidar um monte de gente famosa, porque aí a nossa fantasia tem graça. Só não quero trabalhar. Alguém trabalha por mim. Mas, por favor, façam alguma coisa para eu ter aonde vir. E aí, essa igreja, o valor dessa igreja, sem o ide, fazei discípulos. Sem o ide, pregai o evangelho. É o mesmo valor de um stories para o Instagram. Pelo menos eu estou na igreja. Olha aí, mundo. Eu na igreja. Só que essa igreja, em resposta à fábrica, aqui você tem muito resultado. A produção vai... Deu defeito... Muito resultado. Aqui você não tem resultado nenhum. E aqui é mais ou menos como se estivesse jogando basquete, sem bola. Vai, Lucão, passa para a Angélica. A Angélica fala, que isso, vocês estão loucos. Pois é. É assim que alguém que tem consciência se sente quando entra em uma igreja que é fantasia. Então, nem fábrica, nem fantasia. Quantos estão me entendendo até aqui? Essa não é uma boa resposta. São as nossas famílias, hein? É a nossa turma, hein? Porque senão a gente volta a ser isso aqui. Isso não é resposta para isso. Qual é a resposta, se não a fantasia, para a fábrica? Qual é a resposta para o desenvolvimento de uma igreja saudável ao longo do tempo? É justamente a igreja família. Olha para o lado e fala, ele está falando de família. Pode passar aí, Nailson, vem comigo. Então, aqui na Igreja Família, ela não é uma igreja que acontece só com cultos e eventos. Por quê? Os cultos, atenção, tem gente que nunca ouviu falar isso. Cultos significam o ajuntamento da tribo. A tribo vem, todo mundo se junta, toca-se as músicas tribais, aquelas que a gente gosta. A Ele a glória. Essa música faz parte da cultura da minha igreja, então faz parte da minha tribo. A grande tribo está reunida. Estou dando uma figura de linguagem para você entender. Mas essa igreja não acontece aqui. Aqui é fundamental que você esteja. Nós já vamos falar disso mais para frente hoje. Mas ela acontece quando nós nos conectamos em grupos menores do que aqui. Pequenos grupos, que são grupos apostólicos, de desenvolvimento das pessoas. Então, normalmente, eu vou falar isso de novo hoje, mas eu vou falar 2 vezes, as pessoas que vêm só para o culto, elas rapidamente geram uma reclamação padrão, que é, nessa igreja, ninguém dá atenção para mim. É muito importante que a gente converse sobre isso hoje, você não acha? Porque há uma necessidade, porque essa igreja família, como ela é uma igreja de pequenos grupos, e não é gostoso fazer um cachorro-quente lá, fazer um churrasco, estudar a Bíblia junto, estar junto, desenvolver o voluntariado, enfim, nós vamos falar mais disso para frente. Se você não se envolve com nada e vem só no culto, fala, nossa, meio frio, meio estranho, meio distante,
ninguém sabe como está a minha vida. É claro, porque essa igreja não é feita de cultos. Ela não é uma fantasia. Essa igreja, ela desenvolve pessoas. Então, para que ela desenvolva pessoas, para que as pessoas vão do ponto A para o ponto B, ela precisa valorizar, conhecer e valorizar quem é você. Quais são suas características originais? Qual é o seu design original? Para que você nasceu? Você é um apóstolo? Um profeta? Um mestre? Um pastor? Um evangelista? Quem é você? Deixa eu te conhecer, porque no culto é impossível te conhecer. Aqui é a grande tribo. Daqui a pouco tem 2.000 pessoas aqui. Vocês estão entendendo? Então, essa igreja, ela, como é família, ela se reúne em pequenos grupos e ela desenvolve, como se fossem pais e filhos espirituais, os próximos filhos, a próxima geração. E ela entende cada membro, a igreja família, como flechas na mão do flecheiro, como filhos que estão sendo enviados, capacitados, desenvolvidos e enviados. Agora vem o grande tchan, fala, é o tchan. Consegui guardar você comigo ainda. Vamos lá, o grande tchan é que essa igreja não existe para mim, ela existe para o benefício da próxima geração. Então, ser uma igreja família significa que eu tenho a capacidade de trabalhar uma vida inteira, de estar aqui pregando o evangelho que nem é meu, é de Jesus Cristo, ainda que eu não esteja confortável, ainda que eu não receba o retorno, o benefício de toda uma vida de pregação e de entrega. Porque essa igreja, o culto dela, o pequeno grupo, o voluntariado, tudo que ela vive, que ela faz, que ela é em essência, não é para mim. É para benefício da próxima geração. Não só do meu filho, Gael, do meu filho, Mateus, mas dos meus filhos espirituais. Quantos entendem? Pode passar, Nailson. Porque a metodologia de Deus é família. O reino de Deus, tal qual conhecemos, para nós, seres humanos, começa de geração em geração com quem? Com Adão e Eva. Depois passa por Noé, por Moisés, as 12 tribos, Davi, Salomão, e de geração em geração em geração, Jesus. E aí Jesus vem e fala, formem uma grande família espiritual. Ide, fazei discípulos. Comigo, nós somos um só. Comigo nós somos família. Mas Jesus falou isso? Falou. Ei, Jesus, você está pregando aqui dentro, mas está batendo lá fora. Sua mãe e seus irmãos. O que Jesus responde? Minha mãe e meus irmãos? Eles não estão lá fora. Eles estão aqui dentro, comigo. Porque minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem a Deus. Então, querido, igreja, família, não é sobre criar filhinhos, mas é sobre criar adultos. Igreja, família, tem a ver com um novo nascido, que nasce como um filhinho, mamando leite no peito, se tornando alguém capaz de ser governante de uma nação, médico, engenheiro, doméstica, radialista, seja quem ele for, cheio da glória de Deus e transformar uma geração. Tem a ver com responsabilidade. Nós somos igreja para que nos tornemos, eu e você, fala eu, cada dia mais responsável como filho. O Mateus não sabe arrumar a cama dele. O Mateus tem 10 meses, 11 agora. O Mateus não toma nem banho sozinho, porque ele tem 11 meses. Mas o Gael, com 8 anos, passou a tomar banho sozinho. E daqui a pouco, o Gael vai ter a responsabilidade de arrumar a cama dele. Pai, quero um sorvete. Beleza, filho. Você arrumou sua cama hoje? Não, filho. A sua responsabilidade é arrumar sua cama. Desenvolver filhos espirituais é como desenvolver filhos
naturais, levando eles do ponto A para o ponto B. E tem a ver com compromisso. Filhos, quantos são filhos aqui? A gente não é filho só no dia que papai e mamãe levam para Disney ou no dia da ceia de Natal. Quando eu sou filho do começo ao fim. Quando eu sou filho, eu tenho o compromisso de me relacionar com meu pai e com a minha mãe. Quantos creem nisso que eu estou falando? Quantos entendem que eu estou falando? E para o pai e para a mãe é a mesma coisa. Eu não estou com os meus filhos apenas na Disney no Natal. Não faz sentido isso. Então, o compromisso de um pai com o filho, de uma mãe com o filho e do filho com os seus pais é permanente. Diga, permanente. E quando que acontece a transformação de um filho? Quando um pai corrige um filho. Jesus olhou para Pedro e falou assim: para de falar isso. Você é Satanás. Jesus falou para Pedro: você é Satanás. Sabe quem foi o Pedro? Daqui a pouquinho na palavra de Deus, um cara que abriu a boca e de uma vez só converteu milhares e milhares de pessoas no dia de Pentecostes. Pedro foi corrigido. Talvez os nossos pais não tenham o hábito de nos corrigir, mas o Pai Celestial tem o hábito de nos corrigir. E uma igreja se desenvolve debaixo de parabéns, você foi muito bem, filhinho, e não está legal, você pode melhorar. E aí vem transformação, a renovação da mente contínua de Romanos 12:2, para que eu e você possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filho, está errado. Isso é pecado. E você vai para o inferno, se você continuar vivendo essa vida. Nossa, que exagero, seu não sou eu. Eu te amo tanto como pai, que eu estou te mostrando na Bíblia que isso é igual ao inferno. É a Bíblia que diz, não sou eu. Mas o que eu faço, papai? Se arrependa, pede perdão e recebe o sangue de Jesus de novo, mais uma vez, novamente, para que você possa ir para o céu. Tem a porta larga, tem a porta estreita. E aí o filho fala: poxa, entendi, pai. A correção traz transformação. E o que mais traz transformação? O trabalho. Jesus botou todo mundo para trabalhar. Vai buscar pão e peixe para mim lá. Mas Jesus, não tem para todo mundo. Eu não perguntei se tem para todo mundo. Eu só mandei trazer uns pão, uns peixes. O que tem, você traz. Trouxe, deu para Jesus, Jesus alimentou todo mundo. Isso transforma. Enquanto eu trabalho na obra, eu sou transformado. Quantos creem nisso? O trabalho na obra é fundamental. Eu não sou transformado sentado na cadeira do culto no domingo. Eu posso sentir a presença de Deus, eu posso ter revelação de salvação, eu posso iniciar uma trajetória, mas eu preciso chegar para alguém que está trabalhando e falar assim: bota eu nesse negócio, me ensina, me forja, me leva do ponto A para o ponto B, porque eu quero ser transformado. E é um privilégio, querido, para nós como igreja. A igreja forma grandes líderes no mundo. E eu não estou falando só pastor, a igreja forma caras que estão transformando o mundo hoje em lugares que você nem imagina. É um privilégio ter alguém falando para você: Fabião, você foi muito bem ontem, hoje não, hoje você pode melhorar. Ele fala: é mesmo? Melhora nisso, nisso, nisso. Você está trabalhando, enquanto você está trabalhando comigo, eu posso te ajudar a ver. Se ele não estiver mais aqui, eu não posso fazer nada por ele mais. Mas se ele está aqui do meu lado, eu posso fazer. E ele fala: legal, vou melhorar. E ele se torna uma pessoa melhor. Cada vez mais longe do ponto A, cada vez mais perto do ponto B. Então a correção e o trabalho transforma. E a igreja, família, ela é multigeracional, porque eu preciso da sabedoria de alguém mais velho. E tem alguém mais novo que eu que precisa da minha experiência, da minha sabedoria. Dos meus problemas, traumas, dos meus conhecimentos, dos meus dons, dos meus frutos. A igreja é multigeracional. Então olha lá a fotinha lá. Tem os nossos senhorzinhos de muletinha. É muleta que chama isso? Não, é bengala? Bengala.
tem lá o trio de crianças, o papai e a mamãe, e assim a vida vai. É uma contínua transição geracional a igreja. Então não dá para ter igreja só de criança, também não dá para ter igreja só de seniores. Nós precisamos de todos na igreja. Amém? Muito bem, passa para nós. Agora, sabendo que somos família, nós vamos começar a gerar uma visão aqui hoje, tá bom? Quantos estão comigo? Nós precisamos de um porquê. Então, o que a Nova Estação faz? A Nova Estação tem um culto maravilhoso. Não, a Nova Estação não faz isso. Isso é o que a Nova Estação faz. São as nossas atividades. A gente tem Estação Kids, tem o Culto Connect. Culto Connect. Glória a Deus, Gi, tá esperto. Tem o Move, tem as células, vai ter encontro de casais, tem acampamento, tem a Super Sexta, que é uma vigília. Uma vez por mês a gente encontra aqui para ajoelhar e falar, Senhor, preciso do Senhor. Super Sexta. Então, isso é o que a gente faz. E o que a gente faz não muda a minha vida, não muda a sua vida. Mas a gente precisa estar aqui. Por quê? O que, está aqui, ó, faz parte do motor desse movimento que a gente está vivendo como Igreja Família. Então, o que é a parte mais externa do nosso motor do movimento. Mas esse o que precisa de um como. Como que a gente faz culto? Como que a gente faz célula? Como que a gente faz Super Sexta? Através de liderança, de processos, de mobilização, de relacionamentos, de conexões, de verdade, da Bíblia, porque essa é uma igreja bíblica, e do amor. O que vocês fazem? Culto. Como que vocês fazem? Tem uma liderança, tem processo, mobiliza. Domingo o pessoal está lá, a gente prega a Bíblia, e sempre em amor. Tá, mas isso não é o motivo de ser uma igreja. Porque o motivo de ser uma igreja está no núcleo do motor do movimento da igreja, que é o porquê nós somos igreja. E esse negócio tem a ver com propósito, identidade, é o porquê de todas as coisas da Nova Estação. É a razão pela qual eu, vou usar a primeira pessoa e colocar o meu nome, Hugo, levanto todas as manhãs da minha cama. Eu não levanto porque tem que fazer culto. Eu não levanto porque eu tenho que tratar a liderança e cultivar a liderança. Não, não é esse o meu porquê. Esse é o que e o como. O porquê é a palavra que eu carrego que me tira da cama pela manhã. É uma visão. Agora você vai olhar para a pessoa do seu lado e falar, visão. Passa para nós, Nailson. A visão e os processos vêm do céu. Fala assim, origem, céu. Visão, querido, não é sobre modelo de igreja. Então quebra isso. A visão é tipo G12. Não, isso não é uma visão. Tá? Visão é sobre se queremos ou não a visão e os processos celestiais de Deus para nós. Quem quer? E visão mais processo é igual a legado. Vou te dar um exemplo. Uma árvore de 50 metros, ela está contida numa sementinha desse tamanho assim. Ó. Só que, quando eu não tenho a árvore e tenho a semente, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Eu preciso saber que nessa semente há matéria suficiente para que essa semente se torne aquela árvore de 50 metros. Então eu preciso comprar a semente certa e eu preciso saber que quando eu olho para essa semente, apesar do tamanho dela, ela é uma árvore de 50 metros. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Então, eu saber que isso aqui vai dar numa árvore de 30, 40, 50 metros é a visão. Uau! Isso aqui é muito grande. Mas basta eu ter uma semente na mão? Então eu preciso, além da visão, uau, vai ser grande. Eu preciso de processo. Então eu pego a semente, eu abro uma terra fértil, eu coloco a semente, devolvo a terra, adubo, rego. No outro dia vou lá, rego. Quando necessário vou lá, corrijo o pH da terra, os minerais, os sais. E aí de repente, sai uma folhinha verde. E quando eu continuo trabalhando, se eu tiver a paciência e mantiver a minha visão,
depois de muitos anos eu vou ver uma árvore de 30, 40, 50 metros. Quantos creem no que eu estou falando? Pois é, o reino de Deus é a mesma coisa. Por isso que a visão que Deus nos dá, ela demanda processos estratégicos para a nossa igreja. Saiu aqui o sustentação e longevidade, ficou meio doidão aí na tela, mas vocês vão conseguir entender. Nós temos 3 processos no reino de Deus que são estratégicos para a igreja. O discipulado, a liderança e as novas gerações. Nós vamos abrir a Bíblia agora. Porque o discipulado é o que traz a expansão da igreja. Abre aí, vai lá. Mateus 28, 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20. Então, ainda que eu tenha uma grande visão, ainda que eu saiba onde Deus está me levando, eu preciso de processos estratégicos que são celestiais. Eu não estou inventando nada aqui com você. Eu estou abrindo a Bíblia. Mateus 28, de 19 a 20. Mateus 28, 19 vai assim, fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Esse aqui é o evangelho, tá, do CNPJ. CNPJ. Vão e preguem a todas as nações. Aí vem o evangelho do CPF, lá em Marcos. Abre o próximo livro da Bíblia aí. Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Aqui nós já temos o evangelho do CPF, porque há uma referência às nações em Mateus e agora há uma referência às pessoas em Marcos. E aí a Bíblia diz: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Aqui no evangelho do CPF, Jesus, além de nos pedir para pregar, discipular, ensinar as pessoas, ele ainda nos capacita com unção sobrenatural. Quantos recebem essa unção? Essa unção está à minha e à sua disposição em nome de Jesus, amém? Mas o discipulado não anda sozinho. O discipulado traz a expansão, mas o que traz a sustentação da igreja é a liderança. Abra aí Efésios 4. Capítulo 4, dos versículos 11 a 16. Nós estamos falando de liderança, da sustentação da igreja aqui. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, e com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, no 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus. Para que haja sustentação da igreja família e aconteça todos esses processos que nós estamos falando aqui, essa sustentação acontece com a formação de liderança contínua. Mas a igreja não vai de geração em geração, que é a forma de Deus trabalhar, se não houver longevidade. Abre lá, no começo da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 1 a 9, eu vou ler para você. Esta
é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra, para o qual estão indo para ela tomar posse. Desse modo, presta atenção, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa, amém? 3. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Olha o que o 7 diz. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Uau! Converse sobre essas palavras quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Quantos podem dizer amém? Discipulado, mais liderança, mais longevidade, igual igreja família, de geração em geração, se desenvolvendo, crescendo e transformando a terra. Discípulos geram discípulos, líderes geram novos líderes e pais geram filhos, discípulos. Eventos, queridos, geram crentes passivos. Então vamos pensar o seguinte, vamos fazer um evento legal para atrair um público X? Sim, desde que você possa discipular o público X. O evento precisa pensar em discipulado, liderança e novas gerações. Esses são os processos estratégicos do céu para a igreja. Sem isso, tudo é palha. Quantos estão me entendendo? Pode passar, Nailson. A visão, ela não acontece sem processo. E nós não estamos inventando nada aqui. A igreja ia abrir no domingo. Estavam subindo a placa lá durante a semana. Sexta-feira, Jesus, vai embora. A igreja está para abrir no domingo. Jesus não fica para a abertura da igreja. Vai embora na sexta. Você já tinha percebido isso? Porém, Jesus discipulou pessoas. Jesus trabalhou no caráter delas. Ele é a própria boa nova na vida delas. Jesus trouxe transformação para as pessoas. Jesus equipou pessoas. Tá meio truncado esse negócio aí, hein? Ficou doidão, hein? Jesus equipou pessoas. Jesus formou equipe. Ensinou como é que serve. E deu influência. E depois, Jesus abriu espaço para as pessoas trabalharem. É a própria igreja. É a missão. O líder cumpriu a missão, foi embora. E deixou o privilégio de você e eu, não o pastor que está aqui em cima, você e eu, todos nós, assumirmos agora a comissão. Esse é um prêmio para mim e para você. Esse é um prêmio para mim e para você. O processo de Jesus, discipular, equipar, enviar. Eis aqui a igreja de Jesus. E Jesus não pode mais discipular. Ide, fazei discípulos, pregai a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os na palavra de Deus. Essa é a visão do Senhor para a igreja. Próxima tela. E o primeiro processo, discipulado, liderança, longevidade. O primeiro processo é o discipulado. Nossa, está muito louco a tela. Muito louco. Vocês confiam em mim? Está muito louco. Eu vou falando, tá bom? Mas pode ir passando, não tem problema.
O primeiro processo, que é o discipulado, está baseado em Mateus 28 e em Marcos 16. O ID do CPF e o ID do CNPJ. Pode passar. Eu vou contar essa historinha para vocês rapidinho. Ó. Quem conhece o Billy Graham? Billy Graham foi o maior evangelista de todos os tempos. Conhecido, pelo menos. Eu vou descer aqui para poder ler. Olha isso aqui, ó. Olha que legal, Michele. Não sabemos o nome do pastor que levou Kimball a Cristo e o incentivou a levar cada criança da escola dominical a Cristo. Ele é um anônimo. Kimball levou Moody a Cristo. Moody era uma das crianças. Moody levou Wilbur Chapman a Cristo. Wilbur Chapman levou Billy Sunday a Cristo. Billy Sunday levou Mordecai Ham a Cristo. E Mordecai Ham levou Billy Graham a Cristo. Billy Graham levou milhões a Cristo. Promoveu o Lausanne 1, 2, as escolas de evangelistas em Amsterdã e Berlim, o AD 2000, o avanço em direção aos povos não alcançados. Mas onde tudo começa? Na fidelidade de um desconhecido que será para sempre conhecido aonde? No céu. Moody, Chapman, Sunday, Ham, Graham foram todos grandes evangelistas, um indo além do outro em sua geração. Mas e a fidelidade de Kimball no cuidado de sua classe infantil? E o pastor anônimo, certamente conhecido no céu. Não desprezemos as pequenas coisas e os pequenos começos. Para quantas pessoas você pode dizer, nesse dia ou amanhã, ele morreu na cruz por você, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele te ama e ele tem vida mais que abundante para você. Transbordar a palavra, próxima tela, porque discipulado, querido, é justamente a transferência de valores e princípios que transformam uma vida. Fala, transformação de vida. É o repartir da vida de Jesus em mim para a vida de outras pessoas. Como é que está aqui? Aqui está bom. A igreja não transforma o mundo fazendo novos convertidos. A igreja transforma o mundo fazendo discípulos. John Wesley. Quem conhece John Wesley? John Wesley é a rainha da Inglaterra, que apesar dela ser bem do rolê, não é essa que morreu agora, é uma anterior, tá? A rainha da Inglaterra falou sobre John Wesley. Eu estou segura, porque ainda que nós estejamos em guerra, quando Wesley ora, nós vencemos as batalhas. Esse é o John Wesley. Aí você pode dizer assim, poxa, mas eu penso diferente. Não sei, esse negócio de discipular aí é meio sei lá. Cara, então Jesus é meio sei lá. A minha resposta para você é, Jesus veio, nasceu, cresceu, discipulou, morreu. Buf, a igreja floresceu. Paulo fez a mesma coisa e todos os outros fizeram a mesma coisa. Discipulado. E você fala assim, mas não é bem assim, a gente pode adaptar. E aí eu te pergunto, adaptar um modelo que veio do céu para a terra é um erro. Só há um jeito de ser igreja, sendo discípulo e discipulando. Em nome de Jesus. Próxima tela. Próxima tela. O que está abordado no discipulado, querido? Em Atos 2:4, pode passar. Atos 2:4, quando a igreja primitiva estava começando a se reunir, olha o que o texto diz. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso aqui é discipulado. Havia um processo discipulado acontecendo. O que é se dedicar ao ensino dos apóstolos? Ensino tem a ver com o evangelismo, com a identidade, eles estavam se descobrindo, tem a ver com liderança, de como fazer ministério, como fazer igreja. Eles se dedicavam também à comunhão, eles se reuniam como igreja para conviver e para crescer, não era só na reunião da tribo, não era só no domingo. Ao partir do pão, porque a mesa tem poder. E eles se dedicavam às orações, é buscar a Deus no íntimo e no culto. Aqui nós estamos falando de oração e adoração. O discipulado é algo muito maior do que parece ser. O discipulado, ele é completo. Passa para mim, Nailson, até essa tela que tem as bolinhas azuis aí. Na igreja, o discipulado ele acontece de uma forma muito completa.
olha para o lado e fala assim, o discipulado é um negócio completo. Presta atenção. Fala. O discipulado coletivo é real. Então você fala assim, quem é o meu discipulador? É uma boa pergunta. Para quem eu recorro? É uma boa pergunta. Com quem eu posso contar? É uma boa pergunta. Mas você pode contar com todo um processo de discipulado. Essa é uma boa afirmação. Como funciona o discipulado nesta igreja? Então, nesta igreja você tem o culto. O culto é uma forma de discipulado. Porque te discipula, te ensina a adorar. Às vezes você chega mal, olha para o lado, o cara, a ele a glória. O cara tá chorando, tal, e você tá mal, você fala, se ele tá assim, eu posso ficar assim também. Então o culto me discipula. O Move, o Connect, o encontro de casais. Eventos. Eles também te discipulam, mas eles são 1/4 do processo discipulado sobre a sua vida. Não está tudo aí. Olha como é importante a gente falar sobre isso. Aí você tem uma outra parte, que são as áreas e ministérios, onde você tem a Estação Kids, você tem a recepção, você tem o louvor, você tem a área técnica, você tem evangelismo, você tem tantas outras áreas. Então, quando eu me voluntario, me conecto e passo a ser ensinado, passo a ser correspondido nas minhas falhas e nos meus dons, que é aquilo que eu falei aqui, Fabião, você foi muito bem ontem, mas hoje a gente pode melhorar. Eu passo a ser, discipulado também, não só no culto, mas como um voluntário. Recebendo capacitação, sendo ensinado, porque aqui eu estou recebendo ensino, na veia. E aqui eu sento com pessoas, e eu venho para a reunião, tomo um café e converso, e sei da história, e sabe da minha história, alguém ora por mim, eu oro por alguém. Só que tem mais metade da igreja para discipular. Você tem a parte de ensino da igreja. Nós não temos uma escola ainda, teremos em nome de Jesus, tá bom? Amém? Essa escola já existe no projeto. Ela só não existe na realidade, porque na realidade do céu já deu, na terra ainda não deu. Mas está loading. Está transferindo do céu para a terra. Tá bom? Mas existe o SOSO, que é um baita de um processo de cura espiritual pelo Espírito Santo. Você fala com a pastora Natália, se estiver interessado. Com o pastor Zé Ricardo também. Existe a jornada de crescimento. Você vê no Instagram, você vê no WhatsApp, você recebe na célula. Então você tem lá, primeiro passo, integração de novos membros, o Connect-se. Depois você tem o segundo passo, envolva-se. Você tem o terceiro passo, que vai ter daqui a pouco. Então, você tem aqui, nessa parte de ensino, você tem muita coisa à sua disposição já, agora. Mas ainda tem a célula. Quantos aqui participam de célula? Levanta as 2 mãos para eu ver. Uau! Quantos aqui não participam de célula? Levanta as 2 mãos para eu te ver. 2 mãos, por favor. Sem medo de ser feliz. Você precisa se integrar a uma célula. É muito importante. Muito importante. Porque aqui na célula você tem estudos direcionados, formando a cultura do reino na sua vida. Você tem todo mês churrasco, fala aí o que mais que tem aí. Feijoada, o que mais? Cachorro quente, noite da pizza, festa julina, arraiá, de São João. Não, esse não. Então você tem 4 conexões possíveis para que você seja discipulado. Você está entendendo? E aí você fala assim, eu estou vindo na igreja e ninguém dá atenção para mim. Ei, cresce. Nós não estamos aqui para formar filhinho pequenininho. Nós estamos aqui para formar adulto. Se você que falou isso uma vez na sua vida está em célula, vem falar comigo. Você que falou isso uma vez na sua vida, vem com seu marido, com a sua esposa, todo culto aqui, vem falar comigo. Se você pensou, eu estou abandonado, você já fez a jornada de crescimento, os passos da jornada de crescimento, vem falar comigo. Se você que sentiu isso alguma vez, participa de todos esses processos, vem falar comigo. Agora eu posso afirmar
que esse sentimento é de graça, é rápido, é fácil para quem só vem no culto. É rapidinho você chega lá. Rapidinho, a igreja é fraca. Então eu quero mostrar para vocês hoje que existe um esforço da Nova Estação Church, dessa igreja, para o seu acolhimento. Participe. É fundamental. Uma igreja forte é feita de filhos que não aparecem só para ir para Disney e para a ceia de Natal, mas eles têm o compromisso com pais espirituais e dizem: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer mudar na minha vida hoje? Que privilégio, querido. Que privilégio entender que funciona assim do céu para a terra e poder operar nessa frequência. Isso não existia há um ano atrás. Nós nos esforçamos muito em oração, em trabalho, em formação, em dedicação, para que você pudesse ter à disposição uma igreja, família, que quer te levar do ponto A para o ponto B, formando pessoas comprometidas, responsáveis, que são conectadas, que recebem alimento, que são discipuladas e que você não recebe, não aceita essa mentira. Jamais se sinta abandonado e sozinho nesse lugar, porque você não está. Se um dia você falou isso ou sentiu isso, isso é Satanás. Não compra e não repita isso. Em nome de Jesus, amém? Então vamos construir a nossa visão. Tudo isso é para chegar aqui nessa parte. Na verdade, fica fácil a gente entender agora a nossa visão, o que Deus está falando com a gente a partir de todos esses conceitos. Quantos querem entender a visão do Reino de Deus para a Nova Estação? Pode voltar uma tela ainda, Nailson, tá? Essa visão que eu vou compartilhar com você, eu vou construir ela com você, é uma visão forjada na palavra de Deus, não é algo que a gente inventou hoje à tarde para vir ministrar aqui, é algo que a gente vem trabalhando já há mais de ano. Ouvindo a voz de Deus, fazendo vários cheques, que isso aqui não é hora ainda, não é hora ainda, não é hora ainda. Tem vários momentos que assim, por exemplo, o Lucão chegou para mim há 45 dias. Cara, então, sabe a nova visão? Posso usar assim, sabe? Eu falei, ainda não. Eu estou preparando a divulgação dela. Por quê? Quem tem uma visão, comecei a palavra hoje falando isso, quem tem uma visão, tem o caminho de Deus, tem as veredas de Deus, tem a autorização de Deus, já chegou lá, já é mais que vencedor. Amém? Então, como que a gente constrói essa nossa visão? Agora sim, Nailson. Para começar, nós somos uma igreja cristocêntrica, amém? Então, a gente fala de Deus, Pai, mas a gente fala de Deus, Espírito Santo, e a gente fala de Deus, Filho. Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e nós cremos que recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos. Quantos creem nisso? Então, como igreja cristocêntrica, nós acreditamos que a base da igreja é um tripé. E esse tripé, ele está à disposição aqui de duas formas. Primeiro, quem nós somos em Cristo. Ali, em Mateus, você pode anotar, eu vou só ministrar para você, em Mateus 3,17, é a voz de Deus Pai, na beira do Jordão, apontando para Jesus, falando, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus vai para a cruz, troca de lugar comigo e com você, nós passamos a ser chamados de esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus dá vida por mim e por você. Então, no céu, nós éramos conhecidos como criaturas, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão embalados para o inferno. Deus, por amor, enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e não só a vida eterna, mas a identidade, eu sou, você é. Diga, Filho amado de Deus. Nunca suprima o amado. Quando você for descansar e falar assim, eu mereço, eu sou filho de Deus, não fala só filho de Deus. Eu mereço, eu sou filho amado de Deus. Então, esse é a primeira perninha desse tripé. Quem nós somos em Cristo. Depois vem as outras duas perninhas. Porque é o que Jesus nos pediu. Então, quem eu sou em Cristo e o que Jesus nos pediu. Jesus nos pediu a grande comissão, que está lá em Mateus e está lá em Marcos, a gente já viu aqui. Ide, fazer discípulos, a gente já leu aqui, mas eu quero que você abra. Jesus nos pediu também o grande mandamento. Está lá em Mateus 22, 36 a 40. Abre lá.
que esse texto nós não lemos aqui hoje ainda. Mateus 22, de 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Jesus resume toda a lei e os profetas em: ame a Deus acima de todas as coisas, ame o próximo como a si mesmo, ou ame o próximo como eu vos amei. Então, esse tripé, você tem filho amado de Deus, a nossa identidade, você tem o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, e a grande comissão, o id, quem nós somos em Cristo e o que Ele nos pediu, e nada mais. Próxima tela. Então, a declaração de visão de uma igreja, ela deve representar o coração da igreja, ou seja, o coração da Nova Estação. A gente precisa transbordar aqui quem a gente é. Amém? E o porquê nós nos movemos, não é o que a gente faz, ou como a gente faz. A gente começou assim hoje. Mas o porquê a gente é. E aí, vem a nossa nova declaração de visão, assim: como filhos amados de Deus, amamos o nosso Pai, amamos e servimos ao próximo como irmão, e manifestamos o reino de Deus para transformar a terra. Diga assim: esse sou eu. Essa é a visão do céu para mim, igreja de Cristo. Vamos ler junto? Como filhos amados de Deus, amamos ao nosso Pai, amamos e servimos ao próximo como irmão, e manifestamos o reino de Deus para transformar a terra. Quantos podem dar uma glória a Deus? Isso aqui facilita a minha vida e a sua vida. Quem sou eu? Qual é a visão de Deus para mim? Eu sou filho amado de Deus, é amar o Pai, é amar e servir o próximo como irmão, é manifestar o reino de Deus para transformar a terra. Quantos podem dizer amém? Próxima tela. Você vai ver que nessa declaração de visão, a gente não tem aí dentro nada mais, nada menos do que, lá em verdinho, a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, em azul, o que Jesus nos pediu, o grande mandamento, e em amarelo, o que Jesus nos pediu, a grande comissão. Essa é a visão do céu para você. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quantos creem que há poder nessa visão? Glória a Deus. Próxima tela. Nós queremos valorizar, nós estamos já acabando, indo para a conclusão, a igreja que é simples. Simples para quem faz, simples para quem chega. Fala assim: igreja simples. Fala: evangelho puro e simples. Fala: Bíblia. Ele está no meio de nós, falando aqui através do seu Espírito Santo. Então, nessa igreja simples, com a palavra e com o Espírito Santo, para quem chega e para quem faz, né, visão e processo se fundem. Nós já falamos de processo hoje. E agora nós estamos apresentando a visão. Então, todo mundo que chega consegue entender, ser e participar. Como? Vamos lá, em verdinho. Como filhos amados de Deus, quer dizer, eu sou tratado como família aqui. Então, quando alguém me ama como filho. Quando alguém me corrige como filho. É o fim da orfandade. É o fim da solidão. É identidade. Ninguém quer te ofender. Em nome de Jesus. Amém? Depois vem, amamos ao nosso Pai, amamos e servimos ao nosso próximo como irmão. Como assim? Como que a gente ama o nosso Pai? Como que a gente ama o nosso irmão? Fácil, nos cultos, na célula, no voluntariado, na jornada de crescimento, no Move, no Connect, no encontro de casais.
Como que eu amo a Deus? Adora. Como que eu amo meu irmão? Ama. Ponto. Processo simples. E como que nós vamos fazer, igreja? O que? Como? Está claríssimo para você já. O mais importante é o porquê. E manifestamos o reino de Deus para transformar a terra. No temor do Senhor, ou seja, em santidade, desenvolvidos, ou seja, discipulado, conectados, ou seja, conectados na videira, enviados com poder. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Amém? Que bom que você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.